Eu acho que é gostoso não ter razão, mas discutir os assuntos duvidosos, né? Eu tenho muitas convicções provisórias. Você quantas horas a reunião? Não, vai ser só o de praxe. Mas eu não vou abrir para perguntas. Vai mutar todo mundo. Mas eu acho interessante esse termo, convicções provisórias, né? Gostei desse termo. Oi? Gostei desse termo. Convicções provisórias. Não tem muita lógica, né? Se é convicção... Mas de repente quer dizer que ela pode ser mudada. Mas tem uma outra frase bonita também, assim, o meu compromisso não é com as minhas convicções, mas com a verdade. Aleluia. As minhas convicções eu mudo. E é interessante como realmente a gente tem, às vezes tem convicções absolutas, né? E nada é tão absoluto, né? Tudo é relativo, né? Eu lembro, eu passei uma vergonha uma vez, não chegou a ser uma vergonha muito grande, mas eu fui na Câmara dos Vereadores defender lá um projeto de lei. Eu lembro que eu subi na plenária, microfone, e fiz um discurso fenomenal justificando a lei. E aí terminei meu discurso, foi lá um vereador da oposição e apresentou um ponto de vista que eu nunca tinha imaginado. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei, nossa, nunca pensei sobre isso. Não, assim, não mudou a minha ideia que o projeto era bom, mas balançou. Tem realmente, às vezes a gente é limitado no nosso entendimento. Você não tem todos os ângulos, todos os aspectos, todas as projeções. Por exemplo, uma das coisas que quando eu me converti, que estudava escatologia, e nós vamos ver a semana que vem, era que Roma tinha 7 montes em volta, né? Então, que isso caracterizava como aonde iria surgir o anticristo, ou coisa assim. Mas depois, quando você estuda, você descobre que umas 5 ou 6 cidades no mundo tem 7 montes em volta. Inclusive Meca. Jerusalém. Então, assim, peraí, isso não é tão absoluto, isso não é tão verdade. Aí você começa a abrir para outros argumentos, para outras discussões e tal. Então, às vezes, alguma coisa que a gente tem muita convicção, ela tem outros ângulos, ela tem outros aspectos. Uma coisa é imutável, é a palavra de Deus. Agora, as interpretações podem variar. Eu já tive interpretações rígidas sobre determinado texto por um tempo e depois ela ficou mais flexível. Porque a gente ouve, pondera, considera, reanalisa, repensa. Isso é legal. Eu acho que todos nós temos que estar abertos para isso. Mas, viu, pastor? Fala. A escatologia boa que eu vi é aquela que é fundamentada em Deuteronômio 29 e 29. Qual? As coisas reveladas são para nós e as outras não. Então, tem coisa que é revelada e o que não é, pronto. Mas olha, mesmo você tem razão nisso. Por exemplo, às vezes você lê um versículo e ele abre os céus para você. Aí você vai compartilhar com alguém, a pessoa não sentiu nada, não percebeu nada, não teve revelação nenhuma, foi uma palavra fria. Então aquilo é para você mesmo. Tem uma outra situação que eu acho muito interessante, até cito ela, porque as igrejas têm uma tendência muito forte ao legalismo, para criar regras por experiência pessoal. Por exemplo, eu lembro um rapaz que ele tinha dread, ele barbudo, bicho grilo, maluco e tal, e ele veio para a igreja e ele ficou lá 6 meses, ninguém implicou com o cabelo dele, ninguém brigou com as roupas dele, ninguém implicou com os piercings dele, mas ele gradativamente foi tirando, cortou o cabelo, foi se alinhando. Chegou um dia, ele estava usando terno. Aí entrou um cara dread na igreja. Ele foi repreender o cara.
Aí a gente precisou chamar a atenção, falou, cara, você está errado. Se o Espírito Santo falou para você não usar mais, você obedeça o Espírito Santo, mas isso não é uma regra para a igreja, e nem é uma regra para todo mundo. Porque o Espírito é pessoal, ele não é coletivo. Ele não é novas leis, novas regras, novas posturas. Então, assim, você tem gente que fazia karatê, e aí um dia o Espírito Santo fala para parar, porque existe coisas envolvidas e tal. E tem gente que o Espírito Santo fala, olha, você vai evangelizar com karatê. Então, assim, não dá para você usar uma regra daquilo que você recebeu para todos. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a nossa aula de hoje, que é o crescimento e edificação. Por que que todos nós, principalmente a maioria aqui que já é crente mais maduro, foi crente chato, recém-convertido? Aquele cara que quer convencer todo mundo na marra. Briga com a família inteira. E não convence ninguém. Não dá fruto nenhum. Mas com os anos, as pessoas vão vendo a gente se transformar. As pessoas vão vendo que a nossa mudança não é fogo de palha. E aí começam a nos respeitar. Começam a dar ouvidos ou nos honrar naquilo que a gente não era honrado porque era o chato de galocha. Eu não sei se só eu que fui o chato de galocha, mas é impressionante. Porque, lógico, a gente ama, né? Então, alguma coisa que é boa para você, você quer para os seus familiares, você quer para os seus irmãos, você quer para os seus pais, você quer para todo mundo. Mas eles não estão preparados para isso. E aí você tem conflitos muito fortes. Por exemplo, meus pais até hoje são católicos fervorosos. Então, para eles largarem a religião, meu pai tem 90 anos, 92. Ele teria que dizer para ele mesmo que o que ele creu a vida toda está errada. Os padres que ele hospedou, que ele ajudou, que ele serviu, estavam mentindo para ele. Quer dizer, o choque para ele é muito grande. Então, assim, você conversa com meu pai, ele aceita Jesus, ele confessa Jesus, ele não tem problema com Jesus. Tem reunião de família, ele pede para eu orar. Ele pede conselhos para mim. Ele compartilha a Bíblia comigo. Agora, eu vou ficar batendo na tecla que se ele continuar nessa religião, ele não vai ser salvo? Não é verdade, ele confessa Jesus. Então, assim, às vezes a gente tem ideias que foram colocadas para a gente como religiosidade, e assim, a gente carrega isso de um jeito que é perigoso. Porque a honra que eu tenho hoje, sendo pastor, dentro da minha família, é muito maior do que eu tinha há 40 anos atrás, quando eu me converti. Porque, na verdade, eu era o chato da turma. Eu era o cara desagradável. E eu sei disso, porque hoje eu consigo entender mais, estou mais flexível, estou mais resiliente. Porque a gente não tem que ser conhecido pela nossa persistência, a gente tem que ser conhecido pelo amor. E isso é a maturidade cristã que nos traz. Isso só o tempo nos traz isso. E se não traz, a gente parou de crescer. Aí é outro problema, a gente tem que se cuidar, porque tem alguma coisa que está errada. Estagnamos no tempo. E vida cristã não para no tempo. É sempre novidade de vida. Não tem idade onde as coisas não são mais reveladas. Não tem momento na vida onde você vive o novo. Você pode ter 90 anos de idade, 95 anos de idade. Deus ainda prepara um novo para você. Deus ainda tem sonhos, Deus ainda tem revelações, Deus ainda tem... Se você está aqui na Terra, Deus ainda vai continuar falando com você e trazendo você para um caminhar cada vez melhor. Eu até brinco um pouco com as pessoas, eu falo até com meus filhos, eu falo assim, quando eu tiver velhinho, eu vou ter muito mais tempo de contemplação, de oração, porque o físico não vai poder responder muito. Mas aí vocês fazem assim, ó, põe o velho no sol. Só não me esqueçam lá, porque ele vai queimar. E eu vou ficar lá, olhando as árvores, orando, adorando a Deus, intercedendo pela vida de vocês. E não esquece, vai lá e tira o velho do sol.
Porque, na verdade, a gente não tem idade para parar de interferir na humanidade. E mesmo sem força física, você pode fazer mudanças no mundo, porque a sua oração tem poder de mover os céus. A sua oração pode ser que você nem veja, mas vidas venham a se converter por causa do período que você ora, pelo tempo que você passou intercedendo. Então, mesmo que eu esteja com 90, com 95 anos e não tenha mais força física, eu tenho o poder de mover os céus. Isso é interessante, isso mostra para a gente que não existe estagnação. Não existe depressão, não deveria existir depressão no nosso meio. Porque Deus sempre tem novidade de vida. Esse culto de domingo de manhã, eu estava lá agradecendo que meu filho saiu do hospital, está bem, sarou da Covid e tal. E assim, com muita gratidão, mas com muita gratidão, e assim, perguntando por que essa bênção, por que esse amor, por que essa graça. Então, assim, a relação nossa com Deus, ela tem que se dar nesse ponto. E eu senti a presença enorme de Deus, eu senti esse cheio do Espírito Santo, eu senti Deus trazendo um novo momento na vida. Você fala assim, gente, nunca termina. Nunca termina a inovação, a renovação, o mover de Deus sobre a nossa vida. E isso por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo tem a ver com crescimento. Então, a aula de hoje é sobre crescimento e edificação. A gente estudou sobre os ministérios e tudo mais, e assim, como crescer, né? Qual é o propósito de Deus? E o crescer, pelo que eu entendo, não tem fim, até a nossa morte. Porque enquanto a gente está na Terra, Deus está nos ajudando e nos ensinando. E enquanto a gente está na Terra, a gente ainda é carne. A gente ainda tem altos e baixos, a gente ainda tem deslizes. E Deus vai nos lapidando e nos aperfeiçoando. Que é o tempo para a gente realmente construir alguma coisa. Então, abrindo o livro lá na página 75, queria que o William lesse João 17, 18, que está aí logo no cabeçalho, o Claudemiro Mateus 28, 19a e 20a, e a Thalita, Atos 1, 8. É possível? Então vamos lá, William. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Valdemir. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Amém. Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Então, esse é o famoso, teologicamente, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, Deus nos deu uma tarefa. Deus nos deu uma incumbência. As últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus foi ide, fazei discípulos. Ide, pregai o evangelho. Ide, espalhe as boas novas. Leve boas notícias. Anuncie que é chegado o reino de Deus. Anuncie que agora o mundo todo pode conhecer a Deus. E ele também prometeu que não nos deixaria órfãos e que mandaria outro no lugar dele, e fez isso no Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele falou, e o Espírito Santo os fará lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele ativa todo esse processo que nos capacita, que nos dá essa maturidade do ID. Então, assim, a gente se converte, e é interessante isso, porque às vezes a pessoa se converteu e ela fala de Jesus para alguém e ela não sabe muito bem como falar de Jesus. Aí ela fala assim, não, você tem que ir na minha igreja. Você tem que ir lá conhecer o pastor. Mas eu vou falar uma coisa, a pessoa que se converteu há um dia, ela sabe mais do que uma pessoa que não se converteu. E a primeira coisa que ela tem que pregar, a primeira coisa que ela tem que falar, a primeira coisa que ela tem que fazer no ID
é contar a experiência dela. Só isso, é o testemunho. Ela não precisa conhecer a Bíblia, conhecer todos os 66 livros, conhecer toda a teologia. O testemunho dela já é algo que é maior do que quem nunca teve. Então já é um id, já é uma ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então, quando a gente fala sobre isso, às vezes as pessoas, não, mas eu não estou preparado, não, mas eu ainda não sei, não, eu não sei nem como fazer um apelo. Não importa, conta a sua história, só isso. Não precisa ter curso de homilética, curso de dialeto, curso de como postura para fazer discurso, curso de speech, né, que eles falam. Não precisa nada disso, nem de hermenêutica. Você precisa só contar a sua história, a sua experiência, o que você fez, o que você deixou de fazer. Tá? Essa ordem que Jesus deu é uma ordem para todos aqueles que conhecem a Jesus, todos aqueles que foram salvos. Não é uma ordem para um evangelista. O evangelista, ele tem um chamado evangelístico, ele é um cara que anuncia de uma forma bem categórica isso, de uma forma bem forte. Inclusive, a semana passada eu assisti um filme, acho que no Netflix ou na HBO, sei lá onde, que é um documentário do Billy Graham. Eu não sei quem já viu esse documentário. Billy Graham viveu 100 anos e foi um dos maiores evangelistas no mundo. E ele orou na Casa Branca com quase todos os presidentes. Ele era um homem chamado por quase todos os presidentes e ele enchia estádios, ele pregou no mundo inteiro. Só que ele é um homem curioso, ele tinha só uma mensagem, que era a salvação. Que era o amor de Jesus e a salvação das pessoas. E ele manteve a vida toda dele nesse mesmo equilíbrio. Ele teve oportunidades enormes de crescimento, ele teve histórias incríveis na vida evangelística dele, e ele não saiu da mesma toada, ele nunca mudou de casa. A mesma sede de fazenda que ele morava, quando ainda não era nada, ele morreu nela. Na mesma casa, no mesmo lugar. Eu lembro que tem um livro dele que eu li, não está no filme, ele fala uma frase que eu achei fantástica. Ele começou a crescer, ele começou a ficar famoso como um grande evangelista, e aí um empresário do petróleo chamou ele e falou assim: Billy Graham, eu quero investir na sua vida, eu quero transformar você, eu quero que você se dedique 100% no teu trabalho só no evangelismo, e pare de pedir oferta, e pare de pedir dinheiro, porque eu quero que você só fique no evangelismo, e aí eu te financio em tudo que você precisar. Sabe o que ele respondeu para o cara? Ele falou: não, eu não quero. Porque eu recebo 20 mil cartas por mês. Com $1, $2, $5. O dinheiro você vai suprir. Mas o que está nas cartas, todas elas escrevendo, estamos orando por você, isso você não vai suprir. Então, se eu perder o apoio das orações, eu perco o meu ministério. Ele não aceitou o dinheiro do cara, ele não quis o dinheiro do cara. Uma época ele chegou a ser cotado para ser candidato a presidente. Ele falou: não foi o meu chamado. Meu chamado foi de evangelista. Então, não tenho chamado para ser presidente, eu não quero ser candidato. Então, assim, ele é um homem que teve uma história fantástica. E, assim, acho que até os 90 anos ele ainda fez um seminário, aí já foi televisivo, né, para o mundo todo. E depois, os últimos 10, ele ficou meio recluso, morreu com 100 anos. Mas, assim, você ouve quase nada de desvio de conduta. Ele tinha um pacto com 3 amigos, assim, de nunca aconselhar ninguém sozinho, nunca se deixar levar por dinheiro. Eles tinham algumas alianças muito fortes que guardou a vida dele. Então, ele foi um exemplo de evangelismo, ele foi um exemplo de pessoa que ouviu o IT e tinha também um ministério de evangelista
e cumpriu isso. Se vocês puderem ver esse filme, é fantástico, é muito bonito a história da vida dele, como ele viveu a vida toda, e ele é um cara que enchia estádio, mas também ele ia na cadeia, ele parava por um preso, sentava no chão, ficava 10 minutos ali, falando da salvação para aquele preso. Não se importava tanto com as multidões. Tá? Então, a edificação e o crescimento andam juntos. A pessoa evangelizada precisa ser discipulada. Tá? Então, não dá para você pegar uma pessoa recém-convertida e querer dar carne sólida para ela. Vai afogá-la. Ela pode morrer por asfixia, como um bebê. Você não dá carne sólida para o bebê. Você dá papinha. Você tem que começar a preparar a criança para o crescimento. Eu contei aqui, os judeus, quando um bebê nasce, eles põem na ponta do dedo uma gota de mel e põe na boca da criança, logo no dia que ele nasce. Para que ele saiba que existe um lado doce da vida e pode usar o doce para enfrentar as adversidades. Ou eles põem o mel ou eles põem azeite. Para que ele saiba que tem um lado da vida que é saboroso, que é prazeroso. Então é interessante isso, mas uma criança tem que receber um alimento de criança. E um adulto tem que receber um alimento de adulto. Aqui mesmo no grupo, a gente tentou separar a gente tentou juntar dois grupos. Mas, assim, às vezes as pessoas não entendem, porque a linguagem que eu falo para vocês entendem. Quando eu falo de José, eu não preciso contar a história de José, quem é José, de onde ele vem, como ele surgiu, todo mundo já sabe quem é José. Agora, se eu tenho uma pessoa que é recém-convertida, às vezes ele nem sabe quem é José. José, para eles, é o padeiro da esquina. Então, a gente tem que saber lidar com o tamanho, o produto do alimento certo para gerar maturidade e crescimento. Então, se é criança, eu tenho que dar para ela a papinha para que ela cresça. Depois que ela cresce, eu vou dar um alimento mais sólido, porque ela já consegue mastigar. Aí, depois que ela consegue crescer mais e mais, ela começa a dar fruto. Ela mesma começa a produzir fruto. E ela mesma passa a alimentar outras crianças. Que é o ciclo da vida. Tá? Ela começa a se reproduzir. Então, uma plantinha, ela é regada, ela cresce, ela começa a ficar madura e ela dá fruto. E o fruto dela tem novas sementes. Tem mais frutos para ser gerados, mais árvores para ser geradas. Então, você tem o evangelismo pessoal, o evangelismo de massa e o trabalho de missões. Se vocês olharem a lição toda, você vê que ela divide em quatro etapas. O evangelismo pessoal, o evangelismo de massa, missões e discipulado. Tá? O evangelismo pessoal é um a um, é o relacionamento nosso, familiar, pessoal, profissional, e antigamente tinha muito, agora, graças a Deus, isso se difundiu muito mais. Mas na época que eu era recém-convertido, de 80, existia um monte de crente agente secreto. O cara trabalhava numa empresa, ninguém sabia que ele era crente. Ele nem levava a Bíblia, ele nem ousava dizer que ele era crente. Porque ele era um agente secreto. Ele tinha vergonha de dizer que era crente. Era motivo de chacota, era motivo de piada. Ninguém levava ele a sério. Existia uma imagem distorcida que crente era coisa de pobre, da assembleiana, de coque, de costumes, de não cortar cabelo, de não usar calça. Então, assim, a pessoa, ela tinha até vergonha de falar que era crente. E a gente chamava dos crentes 007, né? Todos escondidos. Hoje não, hoje as pessoas estão mais ousadas, estão mais destemidas. Hoje a gente vê as igrejas e as pessoas tendo mais autoridade, mais desembaraço. Até ontem eu vi um vídeo de um pastor que foi preso por uma juíza,
E aí o delegado ou o policial que estava fazendo o boletim de ocorrência até pede desculpa para ele, por quê? Provavelmente era um crente que estava ali fazendo. Hoje as pessoas já não escondem mais, elas já, pô, irmão, ó, desculpe aqui, eu vou ter que fazer esse procedimento. E a gente às vezes se cruza com os irmãos e você percebe até nessa sociedade atual que existe o evangeliquez, né? A gente usa frases que ninguém no mundo usa. Tá estreito, né, irmão? Pronto. Se o cara é crente, ele já percebeu que você é crente. Amém, querido. Pô, amém, querido, é descarado, né? Esse cara é crente. E como as classes têm essa linguagem, a gente hoje, graças a Deus, o Brasil fala em 20%, talvez até mais, as pessoas já se identificam muito mais. E é interessante essa questão da identidade, isso é muito importante, inclusive para nós, para o evangelismo pessoal. Porque aí, quando você começa a ter aliados, é mais fácil falar para outras pessoas. Por exemplo, quando você está numa roda na empresa e você é o único, é difícil, o pessoal vai bater em você, assim, verbalmente. Quando você tem mais um, aí o pessoal vai recuando. E aí a coisa pode ganhar volume. Então é legal isso, porque assim, a Bíblia até fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas quando você está com mais um irmão, você vai influenciar a roda dos escarnecedores. Aí é diferente de se assentar. Você passa a ser um influenciador. E isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, nós estamos vivendo tempos que eu sou um pouco provocador, né? Está acontecendo um monte de coisas, as redes sociais estão todas alarmistas, né? Aí você fala assim, você consegue ver um pouco além do que você está vendo nas mídias, o mundo espiritual, o que tem por trás desse cenário? Aí as pessoas, não sei, parece ser, não sei, mas assim, é provocativo, porque a maioria das pessoas não consegue ver que nós estamos numa guerra de principados e potestades. Nós estamos vivendo num tempo de uma dimensão muito maior do que os noticiários. E outra, quando fala ide anunciai, Deus fala para você fazer exatamente o que o mundo faz. Uma televisão, ela ganha ibope com má notícia, com catástrofe, com terror. O terror, quando eu solto um avião nas Torres Gêmeas, eu gero um pânico mundial de que vai ter a Terceira Guerra Mundial, que tudo vai acabar em bomba atômica. E o terror, ele é muito mais fantasioso do que a realidade. O terror nos leva, quase a todos nós, a nos trancarmos dentro de casa, porque a sensação que eu tenho é que se eu sair na rua à noite, eu vou ser assaltado. Isso não é verdade. Porcentualmente falando, pode até ter aí uma fração que aconteça, mas não é uma realidade. Mas o terror transforma aquilo numa realidade absoluta. E fica todo mundo trancado. Então, assim, o efeito da má notícia, o efeito do terror, que é algo no mundo espiritual, ele veio para matar, roubar e destruir, para acabar com a saúde das pessoas. Mas nós viemos para trazer as boas novas. Eu lembro no terremoto do Haiti, não esse agora, no último, poucas emissoras, porque não dá ibope, a maioria quer mostrar as mortes e os soterrados, mas poucas emissoras mostraram, assim, ajuda. A Israel mandou bombeiros e os bombeiros começaram a ajudar, a reconstruir várias pessoas, várias famílias, o evangelismo, as pessoas buscando a Deus de uma forma nunca antes no país. Então, assim, você tinha algumas boas notícias que não saíam em muitas das mídias sociais, mas algumas saíram. Porque essas notícias que não vendem são as notícias do reino. Mas o mundo jaz no maligno. Então, o mundo, ele quer a catástrofe, ele quer o desastre, ele quer o horror, ele quer o terror. Porque o terror é o propósito dele, é destruir, matar e roubar. Então, assim, nesse evangelismo pessoal, é gostoso levar as pessoas a esse tipo de conversa.
Cara, o que você espera? Porque nós estamos vivendo tempos que é muito difícil. E a pregação do Paulinho não, do Paulinho de domingo de manhã foi sobre alegria nessa época, né? Muito apropriado. Porque se a gente se deixar levar, a gente perde aquilo que o fruto do Espírito Santo pode nos dar. E pode trazer para dentro da nossa casa. Nós podemos ser os mensageiros da alegria dentro de casa. Tirar a depressão, tirar a angústia, tirar a tristeza, tirar o sofrimento. Por exemplo, a luta que eu passei quando meu filho internou foi uma luta mental. Eu e minha mulher nos policiamos de um jeito para não verbalizar as setas malignas que a gente pensava. E assim, segurar a língua para não falar aquilo que você tem que está sendo cochichado na tua cabeça. E tentando olhar a graça e o poder de Deus no negócio. E se verbalizar a cura, verbalizar a graça, verbalizar o poder. Gente, é uma guerra enorme, interna. Porque a coisa ruim, ela vem com mais força do que a coisa boa. Então, a gente tem que aprender a viver nessa batalha espiritual. Não é uma batalha natural, é uma batalha espiritual da mente. Pastor? Sim. Eu tenho que comentar. Eu aprendi na área de comunicação, sou formado em publicidade e minha esposa é jornalista. Existe um jargão na comunicação que diz que quanto maior a desgraça, melhor a notícia. E se você pegar a própria Covid, o número de pessoas que são curadas é infinitamente maior do que os óbitos e os internados, o que passam mal. Então, o número de pessoas que são curadas é muito maior. Só que não se divulga, isso não dá ibope, isso não dá audiência. Então, na verdade, assim, se você olhar, até eu escrevi um livro das 7 áreas e uma delas é a mídia, né? Qual é o chamado de Deus para essa área da mídia? Para anunciar as boas notícias. E aí, quando você tem esses chavões da nossa mídia, a gente vê quem está reinando na mídia convencional. Porque ele só dá ibope, só vende, só capta dinheiro, só consegue chamar a atenção das pessoas, más notícias. As más notícias não vêm de Deus. Então você pode até pegar um terremoto do Haiti, que é uma péssima notícia, e transformar em testemunhos de superação, testemunhos de esperança, testemunhos de renovação, não negando a má notícia, mas trazendo ânimo para quem ficou. E isso realmente a gente percebe, mas Deus está levantando um povo. Quando eu falo dos 7 montes, eu falo muito disso. Para tomar esses montes da mão das trevas para o reino da luz. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. E olha, eu vou dizer para você, mesmo para quem olha assim, a questão de partidarismo, a questão segmentada, por exemplo, quem odeia o presidente sofre. Quem ama o presidente também sofre. Porque ambos colocam a indignação na frente. É sempre indignação, 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 frustração, frustração, frustração. Então, assim, é um mar de sofrimento. E não é que quem está de um lado está melhor que o do outro. Não, todos os lados estão sofrendo porque as notícias ficam só batendo nessa coisa da indignação, da indignação. Então, é muito ruim isso. E aí você tocou num ponto que é legal, até a Ana, já sabendo que ela mexe com imprensa, podemos ser os porta-vozes das boas notícias. Podemos mudar o rumo da história. Então, nessa fase de pandemia, a gente pode chegar numa roda, ou pode chegar numa conversa, e quando está todo mundo falando da desgraça, a gente começa a falar das coisas boas. Começa a trazer palavra de esperança. Começa a trazer ânimo de superação, começa a trazer algum exemplo positivo. E aí você vai mudar a atmosfera do lugar. E isso é muito importante. Isso cai nesse assunto do evangelismo pessoal. E isso passa, e é interessante que ele fala assim, na página 76,
quando se considera o lugar mais próximo, que ele fala ali, né, estamos falando de Jerusalém. E quando ele fala de Jerusalém, se você for lá na outra página, no Atos 1:8, que ele cita aqui, na outra página vocês escreveram Atos 1:8. Citado por Jesus em Atos 1:8. E ele fala aqui uma coisa interessante, que é na própria casa, quer dizer, o evangelismo pessoal. Quando você evangeliza ali na sua própria casa, que no caso aqui ele se refere a Jerusalém, ele também diz que recebereis poder. Uau! Isso é interessante. Por exemplo, eu já orei pela minha mãe e a dor sumiu. E ela falou, nossa, sumiu. E eu não posso ir para a casa dela, eles moram em Marília, e toda vez que eu vou, ela quer que eu ore por ela. Por quê? Porque esse é uma promessa de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Quer dizer, começa em casa, você deu testemunho, o poder vem. Olha que incrível. E às vezes a gente quer que o poder venha para eu dar o testemunho. Não, dá o testemunho que o poder vem. É sempre o contrário da nossa lógica, né? Então aí existem alguns fatores que são interessantes. A preparação adequada. Não que a gente tenha que montar esquemas, né? Eu acho horrível esquemas. Eu particularmente sou contra esquemas, planejamento. Eu fiquei 6 anos viúvo. E eu vou dizer para vocês, a pior cena do mundo são os esquemas. Você vai numa festa, tem 3 casais, uma mulher solteira e você. Você sabe que é um esquema, que é uma forçação de barra. É horrível. E aí você fica naquela... Então, assim, cuidado com isso. Faça as coisas mais naturalmente. Faça as coisas preparadas. Eu acho assim que tem frases que você tem a hora certa, o momento certo e a oportunidade certa. Você perdeu ela, não adianta criar outra. Já foi. Se aquela oportunidade vazou nos dedos, esquece. Se é da vontade de Deus, ele vai gerar outra oportunidade. Eu já tive fases assim que eu falei, puxa, por que eu não falei? Uma vez eu fui no shopping, numa loja, e tinha uma moça que me atendeu, vestida de homem, cara de homem, jeito de homem. E aí eu olhei aquela menina assim, me veio uma palavra de Deus e eu não falei. E eu fui embora. Fiquei com medo que ela ficasse brava, eu fiquei receoso e não falei. E assim, o que veio no meu coração fala assim, fala para ela que ela é bonita e que Deus não errou quando fez ela mulher. Aí aquela frase na minha cabeça, martelando, e eu não tive coragem de falar. 2 dias depois eu voltei na loja e falei, agora eu falo. Ela não estava mais lá. Não sei se ela foi demitida, não sei se ela saiu, não sei, mas não estava mais lá. Eu falei, perdi o bonde. Então, preparar, você vê, na segunda eu já fui intencional, talvez não fosse dar fruto do mesmo jeito. Porque já é querer preparar o negócio, é querer fazer a coisa do jeito que você acha. Não, tem que ser na hora, tem que ser a resposta certa na hora certa, tem que ser um insight sobrenatural. Aí você sabe que vem do Espírito Santo. E aí o efeito é real, não é um efeito forçado. Eu não vou dar o tchan para uma menina porque fizeram um almoço e nos convidaram. Isso não vem desse jeito, isso vem pela graça, isso vem de algo que, sei lá, não tem explicação. Então, é mais ou menos isso. Então, a preparação adequada, o testemunho pessoal. Lembra que eu falei de evangelismo? Testemunho pessoal é a pregação que mais impacta. Você falar de você mesmo. Eu frequentei uma igreja muitos anos, e eu nunca vi um dos pastores daquela igreja falar um testemunho pessoal.
Ele falava a palavra, ele lia parábolas, ele lia versículos, ele pregava o sermão, mas ele nunca deu um testemunho pessoal. Eu tive um problema desse, eu tive uma bênção dessa na minha casa, aconteceu alguma coisa na minha família. Nunca. Tanto é que eu não lembro de nenhuma das pregações dele. Porque elas sempre foram evasivas. Foram a palavra, tudo bem, ministra a palavra, fale a palavra, mas ela não estava envolvida em emoção, ela não estava envolvida em casos pessoais. Então, assim, o testemunho é muito forte. O testemunho, às vezes, é muito mais forte do que fazer uma bela pregação. Com toda a hermenêutica, exegese, tudo que eu puder fazer. Às vezes não tem o efeito que tem um testemunho. Tá? E a graça, né, vem junto com isso. Lembra que eu falei? Recebereis poder do Espírito Santo. Então, se o testemunho é pelo Espírito Santo, ele vem com graça e ele vem com poder. Lógico que quando você está falando e as pessoas estão sendo tocadas, há uma guerra no mundo espiritual. Por isso também há uma liberação de poder. Há uma liberação de graça nesse processo. Então, a manifestação de poder, ela não é controlável, ela é a graça de Deus que faz, e ela tem o propósito de alcançar as vidas. Mas, toda vez que você evangeliza, você está mexendo no mundo espiritual. Então, há uma luta entre principados e potestades e aquilo que você está fazendo, no coração das pessoas. Então, a graça de Deus e os anjos de Deus sempre vêm para realmente confirmar e nos ajudar nesse processo porque, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos resgatando um sequestrado. Nós estamos libertando um escravo. Então, vai ter uma guerra dos policiais ou dos senhores feudais não deixar você tirar aquela vida daquele cativeiro. Então, esse processo é um processo também individual, também pessoal. Tá? E aí tem uma das questões que é muito importante, que às vezes não é o caso nosso aqui, mas às vezes tem marido e mulher que um dos dois não é convertido. E a gente sabe que é uma luta, às vezes de décadas, de um para converter o outro, e esse processo é muito difícil, é muito demorado, e em alguns casos o resultado parece que nunca vem. O ideal é saber administrar isso naquela questão que eu coloquei do testemunho pessoal. Não é cobrar, não é exigir, não é pressionar, mas é amar, amar e amar e deixar Deus fazer. Porque tem casos que quanto mais falar, pior fica. Eu mesmo sou um caso assim, que se alguém cobra, eu tenho um problema, eu tenho uma aversão a cobranças. Não sei porque, devo ter algum trauma não resolvido. Então, se alguém cobra uma postura, aí que eu me endureço para não fazer. Tem que ser do contra, né? Então, assim, imagina se às vezes um cara não quer e a mulher quer, ou o contrário, e fica pressionando. Às vezes a pessoa reage ao contrário, ela cria aversão àquilo. Então, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Eu já aconselhei, às vezes, algumas pessoas, falo, cara, para a esposa, para o marido, falo, fica quieto, não fala mais. Tenta ficar uns 6 meses sem falar de igreja. Só fala assim, ó, tô indo, tchau. E não convida, não chama. Porque se tiver que mover, uma hora o Espírito Santo vai mover. E vai ser, às vezes, Deus vai usar outra pessoa para falar, porque com você, às vezes, a pessoa já ficou surda daquele assunto. Deixa que Deus vai agir. Agora, não pare de orar. Lembra que eu falei, mesmo velhinho, a oração move os céus. Amém? O evangelismo de massa. O evangelismo de massa, que eu citei para vocês, o Billy Graham. Mais recentemente tinha um alemão que já faleceu, que chamava Reinhard Bonk. Esse cara chegou a pregar para 1 milhão de pessoas na Nigéria. 1 milhão de pessoas, é gente que não acaba mais.
Acho que eu lembro que eu cheguei a ouvir coisa de 600 mil ou 700 mil convertidos num evento, 3 dias, sei lá. É ficha que não acaba mais de gente buscando o Senhor. Então, isso também, esse evangelismo de massa não é para todo mundo. Ele é para quem tem esse chamado, para quem tem esse dom. Tem gente que tem esse dom, tem essa facilidade, tem esse carisma, essa empatia com as pessoas, e são pessoas que realmente sabem lidar com esse tipo de chamado, né? Porque, como eu citei do livro do Billy Graham, né? Então, assim, lembrando dos 5 ministérios que nós estudamos, eles fazem parte do corpo. Não é porque eu tenho um microfone que eu sou mais famoso. Porque dos nossos órgãos do corpo, os que menos aparecem são os mais essenciais para a minha vida. Se tirar um pulmão, eu acho que eu não sobrevivo. O coração. Então, às vezes, são coisas que não aparecem e que têm muito mais função, muito mais importância do que aquele que está com o microfone na mão. Às vezes, o grupo de intercessão tem muito mais função no corpo do que os pregadores, os pastores, os evangelistas. Às vezes, um porteiro, um obreiro, um voluntário, ele tem muito mais função no corpo do que aquele que estão os olhos, todo mundo vê, né? Aquele que todo mundo olha, né? Às vezes não é mais importante. Outro dia eu fiquei impressionado com um amigo, ele tinha diabetes e ele cortou o dedinho, ele amputou o dedinho do pé. Aí eu falei assim, isso não serve para nada mesmo, tranquilo. Ele falou, não, cara. Se você soubesse que você perde o equilíbrio com o dedinho do pé, e ele passou a usar bengala pro resto da vida, por causa do dedinho do pé, porque ele perdeu o equilíbrio. Eu falei, cara, nunca imaginei isso. Nunca imaginei que um dedinho fosse ter essa importância. Então, assim, tudo no corpo é importante. E não quer dizer o mais ou menos importante, porque o corpo ele funciona num conjunto. Quem já não teve uma tendinite? Um tendão, cara. O tendão é importante, ele faz um ligamento, ele faz conexão. O Bispo Kelson, ele é um expertise em curar tendinite. Você vê 2 irmãos tendo problema financeiro, vai lá para o gabinete. Aquela tendinite vai sarar. Ou vai perdoar a dívida do outro, ou o outro vai pagar. De um jeito ou de outro, aquela tendinite tem que resolver. Vai ser com choque. Vai fazer fisioterapia, mas vai sarar. Então, essa é a visão do evangelismo em massa. É o corpo bem ajustado, é o corpo funcionando de acordo. Lógico que a primeira visão do evangelismo em massa é alcançar os perdidos, é alcançar os não salvos. Hoje, nós estamos tendo no Brasil uma experiência que ela é triste por um lado, por outro lado eu acho que também faz parte da maturidade. Nós temos passantes, pessoas que vão passando de igreja em igreja. Pessoas que entram numa igreja, acha linda, maravilhosa, até o dia que alguém vai lá e corrige, ou que exorta, né, a palavra mais chique. Aí ela não gosta da exortação, espirra, vai para outra, e fica pipocando de igreja em igreja, ou seja, nunca dá a chance do crescimento, nunca dá a chance de ser lapidado, de ser aperfeiçoado, de ser sarado. Vocês, por exemplo, são um exemplo, que pessoas que já têm muita experiência com Cristo e estão aqui se submetendo ao curso Fundamentos. Isso é fantástico, porque mostra um coração pronto, coração que está disposto a crescer, está disposto a acertar e tudo mais. Então, assim, esse processo do evangelismo,
ele precisa ser feito, né, em prioridade aos perdidos. Mas, nos dias de hoje, e é interessante isso, a gente tem muitos que estão vindo, às vezes, machucados, profundamente machucados, dentro das próprias igrejas. E outros, e esses são os mais difíceis, eu chamo de dispersos de Israel, que são ex-crentes. E o Brasil hoje tem uma estatística de 40% evangélicos, sendo 20% ex-evangélicos. Metade dos evangélicos hoje deixaram de ser evangélicos. E eles aí, quando vão preencher uma ficha de algum cadastro, a gente tem o que a gente achava que só os católicos tinham, que são evangélicos nominais. Eu nasci no lar evangélico, eu cresci evangélico, eu sou evangélico, mas eu não vou na igreja. Ou seja, ele não é nada. Eu nasci católico, cresci católico, eu sou católico, mas nunca vou na missa. Então ele não é nada. E a gente vê muito isso, né? O católico tem 60%, 70%, mas praticantes tem 20%. Então, na verdade, é nominal, é católico nominal. E nós temos hoje no meio evangélico o evangélico nominal. E alguns desses dispersos de Israel, às vezes entram e a gente tem que trabalhar isso. E esses casos são casos também hoje bastante volumosos, não é só os perdidos, não é só a migração de igreja em igreja, mas esses dispersos de Israel, que os dispersos de Israel são mais complicados, porque eles já foram feridos, já foram magoados, já foram ofendidos. E alguns deles precisam de cura, libertação, transformação, para poder restaurar aquilo que foi machucado. É muito comum isso. No mundo empresarial, eu confesso para vocês, não é fácil trabalhar com crente, não. Os caras, às vezes, não são fáceis, não. Se dá calote, dá cano. E aí, essa semana passada, tive um problema de um cara que deu um cano em mim. Agora eu estou tentando achar, o cara é lá de Curitiba, eu estou tentando achar o pastor da igreja dele para tentar ver se tem um caminho evangélico para a gente resolver. Eu estou achando que não, vou ter que entrar na justiça. Então, assim, essa relação, às vezes, com a gente gera esse tipo de coisa. Mas nunca deixamos de que essas coisas roubem de nós aquilo que é o verdadeiro Deus. Os maus exemplos entre nós não podem sobrepor a graça, a misericórdia, o amor, a vontade, tudo que Deus nos deu. Então, assim, nunca perder de vista que o mais importante é o amor. Por exemplo, eu já vi coisas horrorosas, né? O cara pecou. Ou alguém viu um casalzinho na igreja entrar no motel. Eles estão namorando, ou seja, fornicação. E aí a Bíblia fala, não, vai lá, repreende o casal e tal. Se ele ouvir a sua repreensão, você salvou a vida dele. Porque o propósito, qual que é o propósito? Resgatar a vida deles, tirá-los do pecado. Se não der certo, você leva uma testemunha, vai lá, repreende o casal e tal, para que eles se arrependam. Se não arrepender, você traz e anuncia na igreja. E eu já cheguei a ver isso. Eu cheguei a ver uma igreja expor um casal publicamente, trazer a vergonha deles para toda a igreja e, tipo, quase que expulsão da igreja. E quando você olha a palavra diz o seguinte, se você vê um irmão se desviando, você vai lá, chama ele, no particular, mostra para ele que ele está se desviando, que ele está cometendo um desvio, e que isso pode afastá-lo de Deus. Porque o propósito de fazer isso é para que ele seja resgatado, não para expor um erro. Então já começa diferente. O propósito é o resgate, é o amor, é a misericórdia, é o perdão, e não a exposição. Aí quando você faz isso, na última instância, quando fala assim, a palavra diz assim, considere-o um ímpio. Ou seja, se a pessoa está em pecado, ela não herdará o reino de Deus. Mas eu pergunto para você, como é que a gente trata o ímpio quando ele entra na igreja? Não é com tapete vermelho?
não é com amor, não é com compaixão, não é com misericórdia. Nossa, às vezes a gente trata melhor o ímpio do que o irmão. Então, o que a Bíblia está me dizendo é o seguinte: o propósito, quando a gente vê alguma coisa errada, é sempre resgatar. E na última instância, naquela mais complicada, que você não teve sucesso no resgate, ainda assim, trate-o com amor. O mesmo amor que você tem pelas pessoas quando entram na igreja. Olha como muda o foco, muda o entendimento, muda a lógica humana, não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é o amor incondicional. Então, assim, nós temos que ficar muito ligados nisso. E olha só que coisa maluca que Deus faz. Esse casal que eu assisti, que foi exposto publicamente, e na época, para a mulher, foi uma vergonha enorme, até saiu da igreja. Depois de alguns anos, ela começa a namorar o filho do pastor. Aquele mesmo que expôs a vergonha, teve que... casou, inclusive. Então, assim, são histórias que a gente vê que, às vezes, a nossa natureza humana enxerga de um jeito, mas a gente tem que buscar a revelação de Deus para cada situação. E nunca, nunca deixar qualquer ação humana ser inferior ao amor. Nunca. Trazer as pessoas à vergonha, trazer as pessoas à exposição, trazer as pessoas à humilhação, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é resgatá-las. Amém? E por último, e mais lindo de todos, são as missões. Missões é um trabalho, assim, enorme. Toda a igreja tem que estar envolvida em missões, mas nem todo mundo é missionário de campo, mas todo mundo é missionário. Como assim? Eu nunca fui chamado para a África, eu nunca fui chamado para a Índia. Mas você pode financiar alguém que foi chamado para a Índia. Mas você pode orar por alguém que foi chamado para a África. Você pode ser um intercessor de missões, você pode ser um mantenedor de missões, e você pode até ser um missionário. E não precisa ser nem para a África, nem para a Índia. Você pode ser um missionário no seu quarteirão, no seu prédio, na sua vizinhança. Então, assim, ide em Jerusalém, começa em casa. Depois, dependendo do seu chamado, às vezes é só por condomínio. Eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade de evangelizar os vizinhos. Eu prefiro mais achar que o vizinho é mala do que falar de Jesus para ele. E está errado. E assim, graças a Deus, minha mulher às vezes ela fala, não, vamos levar um bolo pro vizinho. Eu falo, pô, vamos. Aí vai lá, toca a campainha, entrega o bolo e tchau. Na segunda oportunidade já dá uma falada, fala alguma coisa. Eles abrem, eles recebem bem isso. E missões tem esse lado do chamado para longe, tem um chamado para perto. E tem também um chamado que eu acho que é uma vocação impressionante. Por exemplo, eu conheci uns missionários numa época, era um casal que tinha acabado de casar, e ele tinha, acho que ele fez 10 anos de faculdade, já tinha sido missionário no campo, e depois voltou, terminou a faculdade, estava indo, ele fez uma faculdade de linguística. E o que ele estudou? Ele estudou como se interpreta línguas estranhas, dialetos, línguas estrangeiras. Então, o que ele estava fazendo? Ele casou, ele estava indo com a mulher para a África, na janela 10/40, naquela região menos evangelizada, e ele estava dizendo, olha, normalmente, como que a gente faz? A gente vai, arma uma tenda, fura um poço, arma uma tenda a uns 100 metros da tribo.
E aí tem de tudo, né? Tem antropófago, tem de tudo. E ali a gente fica morando. Então você acorda de manhã, tem macumba na porta da tenda, você enfrenta tudo que você imagina. Só que aquela tribo, ela fala uma língua que ninguém conhece. Ela tem um dialeto próprio que ninguém sabe. Ele fala assim, você fica normalmente 1 a 2 meses para conseguir uma aproximação. Uma vez por semana você vai na cidade para receber a sua ajuda de custo e fazer o seu supermercado. Mas você fica morando na tenda. E aí, depois de 1 a 2 meses, você consegue uma aproximação. E à medida que você consegue a aproximação deles, você imagina que língua que vocês conversam. O cara é um linguista. Ele tem que começar a entender o que significa a língua deles. Gente, que trabalho louco. Aí ele vai interpretando a linguagem dos caras, ele fala assim, aí você começa a entrar dentro da tribo, você consegue trazer sua barraca para dentro da tribo. E começa a entender um pouco da língua deles. Quando você começa a entender um pouco da língua deles, você tem que começar a transformar aquele dialeto numa língua escrita. Então você tem que começar a trazer aquela língua para uma escrita e trazer essa escrita para eles entenderem a escrita da língua deles, ou seja, você tem que alfabetizá-los na própria língua deles. E aí, à medida que você vai alfabetizando eles, ensinando eles a ler a própria língua que eles falam, aí você começa a traduzir a Bíblia para eles. Ele falou, esse trabalho deve levar uns 10 anos. Provavelmente, nós temos planos de ter 2 filhos. Nossos filhos vão crescer na tribo. Eu fiquei olhando aquilo e falei, uau! Como é que pode ter gente assim? Aí ele falou assim, olha, era uma igreja tradicional. Ele falou, olha, muita gente me pergunta, como é que você pode querer isso? Eu me pergunto, como é que você pode querer ser pastor de uma igreja numa cidade grande? Coisa mais chata do mundo. Eu amo isso. Eu estou indo morar lá, vou criar meus 2 filhos lá, e eles vão crescer na tribo. Provavelmente vai levar uns 10 anos esse trabalho, para eu começar uma outra tribo. Porque esses 10 anos é o tempo de ele traduzir a língua, de ele escrever a língua e de ele talvez traduzir o Novo Testamento. Eu falei, nossa, como eu nunca imaginei que existisse gente que se dedica a vida toda para isso. E é impressionante. Então, assim, quando a gente fala de missões, parece assim uma aventura, né? Mas põe aventura mesmo. Tem gente que leva... Minha filha é missionária, mas ela é missionária num país que fala português. Apesar de ela falar inglês, ela fala assim, ela está em Moçambique fala português. O marido dela é suíço. Ele fala francês, então ele teve que aprender o português, ele está lá também, o trabalho dele é muito maior. Mas, assim, você ir numa tribo que não fala nada, não existe nada escrito, é um dialeto que você tem que descobrir esse dialeto. Eu falei, nossa, nem imagino como é que se processa isso. Mas esse casal eu vi e eles estavam indo, e se apresentando e tal, e sendo preparados para ir, tá? Isso tem muito a ver com ser luzeiro no meio do mundo, né? O cara é uma luz que está levando para um povo que nunca ouviu falar de Jesus. E a gente conhece muita história de gente assim que converteu a tribo toda e depois gerou ali o evangelho que progrediu naquela região, né? Isso é desfazer as obras do mal. Isso é construir o reino de Deus na terra. Isso é o porquê que Jesus se manifestou, né? Então, a faculdade chama Linguística Aplicada. Se alguém tiver um chamado desse, tem que fazer essa faculdade. Faz uma faculdade para isso. Estuda só como interpretar dialetos. Eu acho que esse pessoal que faz arqueologia, que consegue ler aqueles hieroglifos e tal, talvez seja essa linha de faculdade também, né?
como que consegue ler uma língua que não existe mais, né? Mas aqui ele fala, né, as formas é você ir para missões mesmo, você contribuir financeiramente e você orar e interceder. E por último, o discipulado. Volto àquilo que eu falei, a melhor forma de discipular é dar o próprio testemunho. Cuidado com algumas coisas que a gente faz, e aí a gente precisa de discernimento do Espírito Santo, porque vocês já ouviram falar, e é muito comum no meio político se falar isso, que você mede os outros com a sua métrica, com a sua régua, com aquilo que você acha que tem que acontecer. E isso é um perigo. Por exemplo, eu sou um cara que sempre fui gordo, sempre lutei com a balança, sempre tive um problema enorme com a obesidade. E cada regime que eu fazia, eu emagrecia 10, 15 quilos e engordava o que eu emagrecia um pouco mais, sempre. Tinha um sucesso durante o regime, depois do regime tinha uma volta ao passado um pouco engrandecida. E isso vinha num processo crescente. E assim, a sensação que eu tinha é que eu estava engordando 1 a 2 a 3 quilos ao ano. E eu cheguei a buscar todo tipo de tratamento, cheguei até em psiquiatra. O cara me deu uns remédios que eu dormia sentado, um negócio horroroso, e nada disso resolvia. Até que eu fiz a bariátrica, aquela cirurgia que reduz o estômago, e resolveu a minha vida. Então, qual é a minha métrica? Se a pessoa tem problema de obesidade, faz a bariátrica. Só que é a minha métrica, é a minha referência, é a minha solução para quem fracassou. E aí eu acho que essa é a solução para todo mundo, mas não é verdade. Tem gente até que já morreu com a bariátrica. Então, assim, e tem gente que engordou tudo de novo com a bariátrica. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não quando dá o testemunho, que o testemunho é bom, mas quando a gente tenta usar aquilo que a gente acha que é o certo, ou que funcionou para você, que vai funcionar para todo mundo. Então, isso é muito importante, a gente ter uma certa cautela no discipulado. Lembra do menino dos piercings e do dread, que começou a achar que todo mundo tinha que usar terno e gravata e cortar o cabelo? Aquilo funcionou para ele, não funciona para todos. Então, assim, o discipulado é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui estudando a palavra, estamos estudando as doutrinas, sem ser taxativo, sem trazer convicções absolutas, imexíveis, imutáveis. A única coisa imutável e absoluta é a palavra de Deus. Que não se acrescente uma letra e nem se tire uma letra da palavra de Deus. Que não se acrescente um S e nem tire um S, porque os testemunhos de Jeová tiraram o S do plural da criação, que era a Trindade. Porque para eles não existia Trindade, era só Jeová. Então, quando fala que os criou, eles põem o criou, quer dizer, eles não deixam ali no Gênesis e em João a Deus ser triuno, Deus ser três, eles trazem isso para o singular, ou seja, eles tiram um S da Bíblia, está errado. Não se mexe na palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável. No Concílio do Vaticano de 1200 e pouco, quando eles começaram a discutir os livros apócrifos, e que foram acrescidos da Bíblia católica, chegaram a sair tapa naquela reunião. Chegaram a se esmurrar os bispos para acrescentar esses livros e introduzir na Bíblia essa Judite, Macabeus e tudo mais. Por quê? Porque a regra bíblica, desde que ela foi criada, ela era muito rígida pelos preceitos judaicos. Então, assim, nunca se teria um livro que não fizesse referência assim, Deus disse. E o livro, ou assim diz o Senhor, ou que aquele livro se atribua à verdade e seja confirmado por outro. Não, e aí eles introduzem um livro que é a História dos Macabeus, e que termina assim, o que disse
disse, se acertei muito que bem, encerrei, fique como está. Quer dizer, não pode ser um livro inspirado alguém que termina um livro dessa forma. Então, assim, isso deu muita discussão na época que foi introduzido, e depois Lutero retirou esses livros, e aí o movimento protestante resgatou a Bíblia original na sua essência, sem acrescentar e sem tirar nada. Mesmo as traduções, a gente costuma checar várias versões para não cair em erro de interpretação por causa de uma ou outra tradução. Em muitos casos a gente vai no grego, no hebraico e tal, para saber, até no aramaico, alguns livros, para saber se realmente procede aquela frase. Então, assim, o discipulado, a única coisa que não é mexível é a palavra. O rodapé da Bíblia, os comentários da Bíblia, isso tudo pode ser mexido, mas a palavra não. Por exemplo, na semana que vem nós vamos estudar sobre os últimos dias, os últimos tempos. A palavra arrebatamento, que agora todo mundo fala e todo mundo prega, ela existe há 200 anos, sabiam? Ela não foi falada por Paulo, ela não foi falada por Pedro, ela não foi falada em nenhum momento na Bíblia. O Scofield, em sua tradução, no ano de 1800 e pouco, ele introduziu num comentário de rodapé a palavra arrebatamento. Porque lá em Pedro fala que serão retirados num piscar de olhos. Encaixa o arrebatamento. Seria algo mais ou menos parecido. Ou talvez seja exatamente um arrebatamento. Mas olha que interessante. A palavra arrebatamento não é bíblica. Ela é uma palavra que foi escrita 200 anos atrás e ela incorporou toda a escatologia e todo mundo entendeu isso como realmente uma palavra que revelava essa descrição de Pedro, que serão retirados num piscar de olhos. Mas a gente percebe, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando discipula, o que é imexível é a palavra. O que está fora da palavra, tudo é discutível. Tudo é passível da gente estar sujeito a repensar os nossos valores. Uma ocasião, a gente estava numa reunião de pastores e eu defendi lá um pensamento, porque eu gosto muito de pensamentos, né? Então achava que aquele pensamento tinha procedimento. E aí um outro pastor mais eloquente, mais filósofo, mais estudioso, mais conhecedor de toda a filosofia, começou a falar dos patriarcas da igreja primitiva, de Constantino, de Agostinho, de não sei quem, e aí a gente começou a se debater, começamos a discutir, começamos a entrar num embate filosófico, porque tudo aquilo que ele citou não era bíblico. Nem Lutero é bíblico, nem discutir Calvino e Armínio. Aí um irmão, um outro pastor, abriu a Bíblia, pegou e mostrou para mim, e mostrou um versículo. Quando eu li o versículo, eu falei, agora eu concordo que eu errei. Agora eu não preciso mais discutir, você me convenceu. Quer dizer, toda discussão filosófica não me convenceu. Mas um único versículo da palavra me convenceu. Porque ali citava exatamente o que eu falava que não era verdade. Aí eu recuei na hora, falei, não, olha só como são as coisas. Nosso irmão aqui que conhece as muitas letras que estão levando à loucura, não me convenceu. E aqui com um versículo me convenceu. Então, assim, nossa fonte é a palavra. Então, no discipulado, por exemplo, estou falando um monte de conversa para vocês. A Bíblia cita os de Bereia, né, que eles iam checava tudo que estava sendo falado, se estava de acordo com a palavra. Então, nós temos que ser como os de Bereia, sempre checar se o que está sendo pregado está sendo de acordo com a palavra.
E eu já testemunhei isso várias vezes, assim, nós, graças a Deus, nós temos, os pastores da nossa igreja são muito abertos. Já peguei pregações que às vezes eu acho que não bate, fui lá conversar com o pregador pensou no assunto, no domingo seguinte se redimiu para a igreja, falou, gente, eu falei isso, mas eu acho que não é bem isso. Então, assim, nenhum de nós, assim, é absoluto, é a última palavra, e Deus me falou, não, a gente quer fazer a coisa certa. E, assim, se você pegar rádio, nossa, rádio, você ouve tanta besteira. Tanta besteira. Você quer ver um versículo que todo mundo fala e não é verdadeiro? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não existe nenhuma Bíblia traduzida ou versão que fala demais. Todas as Bíblias falam essas coisas e não demais coisas. Qual a diferença sutil? Essas é o que está tratando o capítulo inteiro. Roupa, comida e bebida. Demais é tudo que você não tem. Então, assim, a pessoa busca o reino de Deus e você vai ter um helicóptero. Você vai ter um navio. Você vai ter um carro zero. Não está escrito isso na Bíblia. Mas quando você muda essas para demais, demais é tudo que você não tem. É sutil. E, na verdade, quando você ouve um pregador do rádio falando, ele nem tem ciência do que ele está falando está errado, porque ele já ouviu tanto, ele já decorou isso, e ele tem convicção absoluta que é assim. Então não dá nem para falar que ele está errado, porque a não ser que você mostre para ele, que você tem um tempo para conversar com ele. Mas, assim, no rádio eu já cansei de ouvir, principalmente porque muita gente é da linha da prosperidade, e esse versículo é muito usado. Muito usado. E é usado de forma errada. Então, no discipulado, a gente tem que ser antenado na palavra. O que foge da palavra é a axiologia. E aí a axiologia tem os seus revés. Por exemplo, na aula que vem nós vamos tratar de assuntos que têm muitas teorias. Tem muitas ideias e muitas convicções absolutas. Tem livros que defendem de cabo a rabo uma definição e destrói todas as outras. Aí você pega um outro livro que defende outra visão e destrói todas aquelas. E assim, é muita gente com convicção de muita coisa. Então, a gente tem que ler tudo, entender tudo e transmitir que nós não somos donos da verdade. Amém? Então, a questão do discipulado é muito importante. Não é só ir falar de Jesus, mas pregar o evangelho ensinando-os. Então, tem que pregar e tem que ensinar. Lembra quando a gente falou da aula passada dos 5 ministérios? O evangelista tem que andar com o mestre. Porque ele tem que pregar a palavra, a pessoa se converter, ele tem que andar com o pastor, porque a pessoa precisa ser cuidada e o mestre tem que ensinar. E só evangelizar, ele vai esfriar e não vai dar fruto nenhum. Então tem que vir um pastor para cuidar e tem que vir um mestre para ensinar. Amém? Alguma dúvida? Então, vamos na aula que vem. Ô Samuel, você tem ideia como é que nós vamos fazer nas 4 últimas? Se eu vou continuar até o fim ou vai alternar? Não sei, tem que ver com a Mara. Imaginei. Você ainda não assumiu a vice-liderança? Tá na hora, hein? Tem poderes. Mas o certo seria o mini retiro, né? Sim, também acho. Se pudesse ter, será que não dá para ter? Não sei. Vem com a Mara, porque se for o caso, até assim, das 4 aulas, se puder, eu não daria nenhuma, né? Mas se precisar, eu estou à disposição, claro. Tá. Mas seria bom dar essa diversificada nas 4 últimas, né? Sim. As 4 últimas aulas, a gente sem pandemia, a gente faz as 4 aulas em um dia lá no Centro de Comunhão. Porque elas são aulas que a gente acha que compõem um encontro com Deus.
Então, a gente tem 3 aulas de manhã e uma tarde, almoçamos lá junto, mas com a pandemia não tem como fazer o seminário. Se bem que podia até pensar em voltar, hein? Porque lá tem um lugar grande, né? Espaçoso, Lugar grande, né? Sempre. ventilado. E 15 pessoas ali não dá aglomeração nenhuma. É. Podia. Vou talvez dar um toque para a Mara. Quem sabe a gente faz as 4 últimas nesse. A gente pega um sábado ou um domingo, acho que é domingo, né? Domingo. Domingo, das 9 às 3 da tarde. E faz as 4 aulas lá. É um tempo muito bom, marcante, gostoso. E aí, como vem um peso pesado de 4 aulas, então, assim, muita gente é tocada, muita gente tem experiências pessoais, então é muito legal. Mas vamos ver como é que vai ser feito isso. Vou conversar com a Mara. Então, teoricamente, a gente termina a 14 semana que vem. Aí a gente vê como é que fica as últimas 4, se vamos continuar, se vai ter outros preletores ou se vamos fazer o encontro. Tá bom. Então, cá? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por esse tempo juntos, Senhor, por essa lição. E sabemos, ó Pai, que aparentemente é só um estudo do ID, pregar o Evangelho, mas, Senhor, atrás disso tem muita, muita coisa importante. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e nós realmente nos rendamos às Tuas mãos para ser enviados, para ser usados, para sermos realmente tochas vivas, Pai, e luz para quem está em trevas, que nós possamos levar a Tua palavra, a nossa experiência pessoal, aquilo que o Senhor tem feito em nós, porque a Tua palavra diz que quando a gente fala, o Senhor derrama poder, o Senhor usa da graça e da manifestação do sobrenatural no mundo natural. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos para ser usados, para, Senhor, evangelizar, para falar do Evangelho, para discipular, para financiar missões, para fazer aquilo que é da Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Pai. E como foi falado no discipulado pessoal, no relacionamento, às vezes, da família, de pais, filhos, cônjuges, que nós saibamos nos calar e saibamos falar a palavra certa na hora certa. Guarda, Senhor, de jogar palavras ao vento, Pai. Já guarda, Senhor, de jogar pérola aos porcos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a usar a Tua palavra com destreza, com sabedoria, com precisão, Pai, precisão cirúrgica, Senhor. Uma palavra penetrante que faz separação das juntas e medulas, da alma e do espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.